tua misericórdia para sempre será. Tu és Jeová, o Deus glorioso, tua majestade permanecerá. Tu és Jeová, o Deus poderoso, teu poder nunca mudará, porque só em ti reside a existência e a vida de tudo. Contigo está, e nas tuas mãos está o domínio, teu cetro para sempre permanecerá, porque és Ra, és Jireh, és Rafá, tu és Nissi, és Jeová, és Shammah, és Mikadiskim, Tu és Shalom, El Shaddai, o Adonai, porque tu és Jeová, porque tu és Jeová. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, diletos e amados irmãos, aqueles que buscam webnautas e também aqueles que estão navegando agora na internet em busca de mais da palavra de Deus, aqueles que têm prazer em meditar na sua palavra e na sua lei, medita de dia e de noite. É a você que eu quero cumprimentar agora com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando aí para mais uma live onde estaremos falando de continuidade desse assunto tão importante que nós chamamos de as grandes revelações do tabernáculo. O que é o tabernáculo para nós? O que significava o tabernáculo para Deus? O que significava o tabernáculo para Israel? O que significa o tabernáculo para a igreja? E o que significa o tabernáculo para o cristão individual, em particular? E em que lugar se encontra o cristão no tabernáculo? O servo de Deus, o nascido de novo, porque para Israel era um grande símbolo e também como se fosse um refúgio, uma segurança de que Deus estava no meio do seu povo. Deus queria habitar com eles. É isso que levou muitas vezes Israel a se sentir muito altivo. Por exemplo, o Deus dos céus e da terra habita conosco e não com vocês, nações. Às vezes nós corremos esse risco. Ele habita conosco, ele quer ser adorado, mas ele é Deus de toda a terra. Ele é Deus do grego, ele é Deus do hebreu, como disse o apóstolo Paulo, ele é o Deus dos céus e da terra. Todas as criaturas por ele foram criadas. Amém? Vamos então ao nosso assunto importante, a última live, a mais recente. Nós demoramos um pouco por causa do assunto muito importante que nós precisávamos tratar. Quem morará no teu tabernáculo? Quem habitará no tabernáculo de Deus? E hoje nós temos um também muito importante, que é, lá vai, o crente nos átrios, pátio do tabernáculo. O crente nos átrios. Por quê? Porque o tabernáculo era dividido em 3 partes. Que quer dizer, corpo,
alma e espírito. O tabernáculo está dividido também em 3 posições, isto é, posições em que nós ocupamos, posições em que os sacerdotes, levita e sumo sacerdote, trabalhavam. Será que nós temos também uma porção nisso? Será que nós estamos também no tabernáculo? Será que você está lá? Nós podemos entender pelo nosso trabalho, porque o tabernáculo era um lugar de trabalho. Como foi dito na live anterior, não havia sequer uma cadeira para se sentar, porque era lugar de trabalhar. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, que significa isso? Lugar de labor, lugar de trabalho, lugar de ministrar ao Senhor. Cada partícula ou cada parte do tabernáculo divide-se também em posto de trabalho. Então, em que posto de trabalho você está no tabernáculo? E aí vem a segunda pergunta: será que você está no tabernáculo também? Será que nos encontramos lá? Nós descobrimos isto pelo nosso posto de trabalho, pelo nosso fruto, pelo nosso labor. Então, numa empresa, quando alguém trabalha na empresa, ele tem cadastro na empresa. Quando chega o dia do pagamento, chega o leite. Ele é conhecido na empresa. O seu nome consta ali, no departamento de contabilidade. Então, será que o nosso nome consta? Os discípulos chegaram muito felizes, porque os demônios lhes submetiam. E Jesus disse: não vos alegreis, porque os demônios se vos submetem. Antes alegrai-vos, pelo vosso nome está escrito no céu. E o que quer dizer isso? O nome de vocês, ele estava dizendo, está no departamento de contabilidade. Haverá galardão, haverá pagamento. E o nome de vocês constando lá, não tem nada mais precioso do que o nosso nome no livro da vida. Portanto, vamos descobrir, porque se o tabernáculo é o corpo de Cristo, eu e você precisamos estar em Cristo. Precisamos estar no tabernáculo. Precisamos constar ali. E também precisamos estar em evidência, em eficiência de trabalho, para que nós atinjamos a eficácia. Então vamos entender. O crente nos átrios. Será que eu estou no átrio? Será que eu estou no Santo dos Santos? Ou será que eu estou no lugar santo? Quem trabalha nos átrios? Quem trabalha no lugar santo? Quem trabalha no Santo dos Santos? Então, conforme o meu trabalho, o teu trabalho, nós descobrimos imediatamente se constamos no tabernáculo e se também estamos em uma destas partes importantes. Vamos entender isso agora? Vamos lá, começando com Êxodo, capítulo de número 40. Vamos ler apenas os versículos 33, 34 e 35, onde está registrado assim: levantou também o tabernáculo ao redor do tabernáculo, levantou o pátio no tabernáculo, o pátio ao redor do tabernáculo, e do altar pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Quer dizer que Deus havia mandado construir. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Diz em seguida: de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Muito bem. Agora entenda uma coisa. A glória do Senhor só chegou ali quando o tabernáculo estava pronto, levantado, coberto, as peças dentro do tabernáculo. Até então, as pessoas que trabalharam nessas peças pegaram, manusearam, mas a partir de agora, elas não podiam ser mais manuseadas. A partir de agora, elas estavam consagradas ao Senhor Jeová, separadas para o Senhor, a serviço do Senhor, e já faziam parte agora
do corpo, isto é, do tabernáculo, ao qual Jesus disse: destruí este tabernáculo e em 3 dias eu reconstruirei. E como já tem sido dito nas lives anteriores, ele se referia ao corpo dele como tabernáculo. Então, se eu estou em Cristo e você também, nós estamos em alguma parte do corpo dele. E qual delas será? Isso é importante para nós. Paulo disse: se alguém diz, eu sou de Cristo, ele mandou pensar 2 vezes. Então, veja bem, porque dizer que está em Cristo, ou que é de Cristo, é muito importante. Nós demonstramos isto pela posição em que nós ocupamos no corpo dele. Ele diz que nós somos membros de um corpo e que a orelha não pode dizer eu sou olho, etc. Então, esse corpo, ele estava falando do tabernáculo e é dele que nós estamos falando agora. Vamos adentrar um pouco mais. Então, lá vai, para termos uma noção do que é. Quando se entrava ao tabernáculo, a primeira coisa que nós víamos, nós falamos na live anterior, era o altar do holocausto. E logo em seguida, a pia de bronze. O altar também era de bronze. Então, eram 2 peças somente. Nós podíamos ver, e não podíamos ver nenhuma outra mais. Por exemplo, não podíamos ver o menorá, que é aquela lâmpada com 7 pontas, não podíamos ver o altar dos pães da proposição e nem podíamos ver a outra peça importante, que era o altar dos perfumes, o sacrifício de cheiro agradável. Nós não podíamos ver, não nos era permitido, só se adentrasse ao Santo dos Santos. Então, agora preste atenção, a caminhada do cristão, ela tem espaços. Quando aceitamos a Jesus, entramos no tabernáculo, nós damos de cara com essas 2 peças e não vimos mais nada. Não enxergamos outra peça e nem nos é dado o direito de adentrar para ver mais peças. Por isso, o cristão nos átrios ou no pátio, ele só tem certos direitos e também não pode ministrar em outras áreas. Por isso que você vê muita gente, às vezes, querendo ministrar em posições que não podem. Por exemplo, pessoas, às vezes, começou uma vida cristã e já quer ser pastor, já quer ser o sacerdote. Não pode ainda. Ele está ainda nos átrios. Ele está ainda no pátio. E vamos ver o que acontece no pátio. O pátio é diferente da tenda. Quando ele entrava ali no pátio, ele via essas 2 peças, olhava para a frente e via a tenda. E dentro da tenda estava o santo, o lugar santo, e o santo dos santos. Então, em suma, ele só via 2 peças, não podia ver mais as outras 5 peças, porque o total dá 7. Ele não podia ver as outras 3 que estavam lá, e nem as outras 2 que estavam lá dentro, que era a arca e o propiciatório. Ele não podia ver. Só quem podia ver essas peças era o sumo sacerdote. Por isso, Deus trabalha muito nessa área, nos ensinando. Veja que a carta que ele manda às 7 igrejas, ele manda ao anjo da igreja. Ele não manda aos levitas, ele não manda quem está ali na entrada, ele não manda para pessoas que ainda não têm experiência. Ele manda para aqueles que há muito foi dado. E a quem muito foi dado, muito se lhe pedirá, diz a palavra do Senhor. Vem a minha pergunta outra vez. Em que lugar do tabernáculo você está? Você já tem profunda experiência com Deus? Ou ainda é menino? Vamos já entender isso aqui. Vamos em frente. Um cristão no pátio, o que ele é? No pátio, ele recebe a fé. E a fé, o que é, pastor? A fé é a primeira das 3 virtudes. Lembre-se que Paulo diz, resta agora essas 3. A fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas, disse ele, é a caridade. A caridade só encontramos se entrarmos um pouquinho mais além e atravessarmos o lugar santo e entrarmos no Santo dos Santos. Ali nós encontramos o verdadeiro amor de Deus.
Portanto, quando o cristão chega lá, ele não é mais menino. Ele agora tem profunda experiência com Deus. Eita, coisa boa, não é? Vamos entender melhor. Vamos mais em frente. Lá vai. Ele recebe o quê? A fé. Nada mais. Ele não recebe a esperança ainda. Ele não recebe a caridade, que é o amor de Deus, profundamente. O menino, ele é menino. Menino chuta a canela dos outros. Menino não sabe perdoar direito. Menino é criança, levado por todo vento de doutrina. Então, por ser menino, ele só tem direito à fé e nada mais. A fé é a primeira. E o que é a fé? A certeza, o firme fundamento das coisas que não se vê. Ela é também a certeza daquelas que se espera. Então ele agora espera conhecer melhor ao Senhor. Ele se firma na esperança de algo melhor. Ele se firma agora na fé, que é a certeza, é o firme fundamento, nada mais. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra, aceitou a Jesus e adquiriu a fé, mas não adquiriu ainda a esperança e muito menos a caridade. Ainda falta bastante coisa. Ele é menino. Não se dá a um menino uma coisa de adulto. Ninguém entrega uma arma nas mãos de um menino. Não entregamos certos utensílios, uma faca, uma navalha, algo cortante, perigoso, nas mãos de um menino. Muito menos uma espada. Por isso que o menino não maneja a espada. E Paulo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Só um adulto manejava bem a espada do Espírito. Então você já entendeu bastante. Vamos em frente. Qual era outra coisa que ele encontrava no átrio? Ele encontrava ali a Páscoa. Era ali o altar. Era a maior peça do tabernáculo. Era o altar dos holocaustos. Nesse altar, ele encontrava ali simplesmente a Páscoa. Ele media esse altar 2,5 metros por 1,5 metro em medidas assim humanas, vamos dizer assim. Era a maior peça. Então ele já dava de cara com a maior peça, que era para ele entender que ali estava a Páscoa do Senhor. Agora não esqueça uma coisa. Haviam 3 festas em Israel. Nessas 3 festas, a primeira era Páscoa, a segunda era Pentecostes e a terceira era Tabernáculo. Veja que a primeira, ele desfrutava da Páscoa. Então, o crente menino que está nos átrios, ele só desfruta da Páscoa. E cada culto pentecostal nosso, nós temos as 3 festas. Por isso você chega na igreja, encontra alguém que só celebra a Páscoa. Encontra um outro que já celebra a Páscoa, já celebra também junto com ela o Pentecoste, cheio do poder, pula, roda, corre, enfim. Profetiza, ele está agora no Pentecoste. Ele já adentrou o segundo ponto. Mas encontra também aqueles que têm Páscoa, Pentecostes e tem o tabernáculo. Tabernáculo era uma festa em que o povo colocava suas cabanas em volta do tabernáculo, quer dizer, em volta do templo ou do tabernáculo, e desfrutar da gloriosa presença do Senhor. Então, o menino ainda não pode desfrutar disso. Por isso você encontra pessoas, cada um com uma reação diferente em um culto pentecostal, porque ele está tendo as 3 festas. Essas 3 festas são as maravilhas de Deus em cada ajuntamento dele. Muito bem, vamos em frente. Cristo é a nossa Páscoa. Ele encontra o Cordeiro sendo imolado e participa ali da Páscoa, mas não adentrou ainda ao lugar santo para receber o Pentecoste. Por isso, ele é menino ainda, tem pouca experiência, só conhece 2 peças do tabernáculo de Deus. Vamos já chegar lá se der tempo para tudo, tá bom? Vamos lá. Não esqueça que o tabernáculo também
por ser pátio, átrios, lugar santo e santo dos santos, eram 3 partes para se chegar até a Deus. Senão você não podia chegar. Quanta gente entra e para no altar dos holocaustos, vê a pia de bronze e volta para trás. E não sai dali, não passa de menino, não consegue entrar no lugar santo. E para entrar no lugar santo, ele tem que sair do altar, o altar do holocausto, adentrar até mais adiante, se lavar na pia de bronze, porque senão não pode entrar no lugar santo, para depois ele desfrutar do que tem no lugar santo. Tá bom? Se der tempo, nós vamos falar dessa lavagem. Isso é muito importante. Vamos lá. Conhecimento limitado. Porque quando o crente chega apenas no átrio, ele tem um conhecimento limitado de as 2 peças somente e nada mais. Ainda como menino, ele precisa de mais coisa. Ele conhece a Jesus como Salvador. Ele conhece Jesus como bom pastor. Ele está em Cristo também. Mas tem esse conhecimento de Cristo bem limitado. Ele não tem ainda uma profundidade. Ele conhece o Pai também. Ele conhece, por estar no pátio, alguma coisa do Espírito, porque agora ele vai adentrar ao Espírito. Ele ainda precisa entrar no lugar santo. E como criança, uma criança é fraca. A criança é frágil. E por ser criança, corre o risco dele ter dificuldade no crescimento e andar por roda de todo vento de doutrina, como diz a palavra de Deus, ou ter seus altos e baixos. Uma criança não tem uma palavra firme, fixa. Uma criança não tem projetos, é adulto. Uma criança, a qualquer hora, pode modificar-se, pode cair, pode se machucar, pode voltar atrás a sua palavra. E como diziam os pastores antigos, fulano está sendo disciplinado porque caiu em contradição. O que é isso? Contradisse-se. Ele houve uma contradição, disse que ia ser fiel e não conseguiu. Enfim, isso aqui é o quê? Coisa de menino, coisa de criança. E ele não está apto ainda para ministrar no lugar santo e nem no santo dos santos. Como criança, é estável. Não se pode confiar em tudo que ele fala ou que ele diz, porque ele tem estabilidade ainda, ele é instável, tem instabilidade. Não se firma numa coisa só, tá bom? Outra coisa, como criança, ele tem pouca experiência, mas uma experiência limitada apenas como cristão. Como criança, não sabe discernir. Ele ainda é muito criança. Paulo disse que quando eu era menino, discorria como menino, ele pensava como menino, ele entendia como menino. Então o menino entende como menino. Esse é o risco de muitas vezes, como eu sempre ensino, de você ter um pastor menino. Quanta gente se faz obreiro, ministro, abre ministério, isso e aquilo, mas como menino. E aí não tem discernimento de adulto. E menino só pode ensinar a menino. Quem está ali com o menino vai aprender com o menino e nunca vai passar daquilo. Jesus disse, basta o discípulo ser igual ao seu mestre e o servo igual ao seu senhor. Quem estiver em volta do menino será um eterno menino junto com o menino. Não vai passar do menino. Como criança também, no átrio, ele pode se embaraçar com negócios dessa vida. Criança se embaraça. Qualquer um brinquedo, uma criança a caminho da escola, se ele for sozinho para a escola, ele vai parar na rua, ele vai brincar. Ele achar um brinquedo, ele vai brincar. Se achar algo interessante aos seus olhos, ele vai parar. Ele esquece do compromisso que ele tem indo para a escola. Quantos pais correm atrás das crianças em busca deles quando vem para a escola? Porque eles demoram, o pai vai atrás e quando chega encontra brincando com qualquer coisa. Porque se embaraçou com o negócio dessa vida. E aquele que é chamado não pode se embaraçar com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Muito bem. Ele tem o Espírito Santo, sim, mas de uma forma ainda muito sutil. Por exemplo, ele tem o Espírito Santo porque o Espírito nos escolheu. E
ele agora não consegue discernir as coisas do Espírito, porque ele ainda é menino. Ele não discerne espiritualmente as coisas espirituais. Ele precisa ter mais contato com o Espírito. Muito bem. E também tem mais uma coisa. Quando ele entra, essa é a razão pela qual é menino. Quando ele entra no tabernáculo, o tabernáculo na entrada do pátio, ele não é coberto. Entendeu? Nós falamos alguma coisa a esse respeito nas lives anteriores. O pátio não é coberto. Só o que era coberto era o santo, lugar santo, e o santo dos santos. Por não ser coberto, o que acontece? Ele entra, mas ainda desfruta de uma luz natural. Isto é, sol, lua, estrelas, as coisas naturais. Então, ele ainda vive uma vida de homem natural. Ainda tem metade. Ele está se convertendo, essa é a palavra correta. Então ele olha para cima, vê o sol. Ele olha para cima, vê a lua. Ele corre o risco de se embelezar com estas coisas, assim como corre o risco de ser fustigado pelo sol. E aí é quando vem as lutas, as aflições, as tribulações. E aí é quando ele passa a ter dificuldades. Por exemplo, a Bíblia nos diz que a tribulação, ela produz o quê? A paciência, a experiência e assim por diante. Então ele vai passar por esses degraus ainda. Pode ver, qualquer luta para um novo convertido, parece que o mundo vai desabar sobre ele, porque ele está numa luz natural, está sendo fustigado pelo sol. O sol vai queimar a pele dele, vai preparar, como diz Cantares. A pele foi queimada pelo sol enquanto pastoreava. Então ele vai se adaptar a isso. Qualquer coisa parece que o mundo vai acabar. Quando ele já é crescido, ele já sabe que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Pode vir o que vier. Ele já disse como o apóstolo Paulo: sei estar alegre, sei estar abatido, sei ter escassez, sei ter abundância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele já é adulto, ele já tem experiências. E a experiência traz o quê? Então, ele não traz confusão quando ele tem essa experiência, a esperança, ele está seguro, porque ele precisa adentrar agora. Com a esperança, ele adentra lá no lugar santo. E isso não lhe traz confusão, estará seguro. Vamos entender primeiro. Ele possui o Espírito, mas essa luz natural faz ele olhar para o natural, faz ele olhar para cima, ver a luz solar, ver as estrelas. Então isso o engarpela, e ele, de posse de uma luz natural, não pode desfrutar de uma luz espiritual, a luz do Espírito. Ele ainda não tem como discernir entre a luz natural e a luz do Espírito. Quando a pessoa não consegue discernir assim, ele também não sabe discernir as coisas do Espírito e as coisas naturais. Qualquer revelação engana ele. Qualquer profecia engana ele. Qualquer palavra, assim diz o Senhor, eis que eu te digo, ele engana ele. Quantos casos já vi assim, de pessoas serem enganadas com uma profecia, com uma revelação, que ele gosta de ouvir, porque ele está vendo ainda as coisas naturais, não sabe discernir as espirituais, corre risco de ser enganado, porque menino se engana até com uma bala. Ele negocia qualquer coisa por uma bala, por um sorvete, mas quando ele é adulto, ele sabe que um sorvete não custa R$100. Como menino, ele troca uma cédula de 100 por um sorvete. Ele faz qualquer barganha. E assim muitos caem, trocando a grande riqueza que é o reino dos céus, simplesmente por um sorvete, por uma bala. Então você está entendendo o que é ser menino. Entenda mais ainda. Ele desfruta de uma luz natural. Aí vem a pergunta: e ele dá fruto? Sim, ele dá fruto. Ele consegue, porque ele está nos átrios. Lembra do que diz a Bíblia? Aqueles que estão nos átrios, plantados nos átrios do Senhor, do nosso Deus, eles na velhice ainda darão fruto. Serão viçosos e florescentes. Eita glória! Para anunciar que o Senhor é bom. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça.
Então ele floresce nos átrios do nosso Deus. Ele ainda dá fruto, mas o fruto é bem pequeno. Nós vamos já entender se nos der tempo hábil, tá bom? O fruto é limitado, porque é fruto de menino ainda. Quantos meninos alguém pergunta para ele, escuta, explica por quê, ele diz, vou perguntar ao pastor, eu vou perguntar ao fulano, porque ele é menino, ele tem um conhecimento limitado, só conhece 2 peças, vamos lá. Muito bem, ele conhece o valor da santificação, ele agora procura a santificação. E como que ele procura? Quando ele deixa de lado o altar dos holocaustos e vai em busca da perfeição. Como ele faz isso? Ele olha do holocausto, ele vê ali os seus pecados sendo perdoados. Ele vê o sacrifício do Filho de Deus. Ele vê o trabalho de Jesus na cruz. Ele diz, agora eu tomo posição. Agora eu vou adentrar o lugar santo. Mas, para isso, ele precisa entrar direto na direção, primeiro, da pia de bronze, como eu já falei. Ele vai olhar o seu rosto na pia de bronze, e quando ele olhar o seu rosto, ele vai ver as suas imperfeições. Ele vai dizer, Deus, eu tinha tudo isso no meu rosto, eu não sabia. Deus, eu tenho essas marcas, essas manchas. Me lava, por favor. Então é quando ele se lava. Quando ele se lava, ele se despoja do velho homem, através da lavagem pela palavra de Deus. A pia de bronze simboliza a palavra de Deus. Lavado agora pela palavra, somente lavado, ele pode entrar no lugar santo. Enquanto não for lavado, não pode de forma alguma entrar no lugar santo. Antes de colocar os discípulos para ministrar como sacerdote, Jesus primeiro os lavou pela palavra e disse, vós estáis lavado pela palavra, até como símbolo lavou-lhes os pés também, para que eles agora levassem a pregação do evangelho de outra maneira. Por quê? Porque até então Jesus nunca mandou lhes perdoar pecado. A partir de agora, ele diz, a quem perdoardes os pecados, seriam perdoados. Oh, quão formosa sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. Abaxé bandaramai. Ele estava com os pés lavados, pronto para levar as boas novas do Evangelho e ainda com o perdão dos pecados que anteriormente eles ainda não podiam lavar. Agora eles iam adentrar no lugar santo para ministrar ao Senhor como sacerdotes, enquanto Jesus ministra lá em cima por nós como sumo sacerdote. Existe um versículo na palavra de Deus muito importante, que ele diz o seguinte, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu gosto demais desse versículo, porque quando você o busca ao pé da letra, no grego ele diz, tudo quanto reivindicardes, exigirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que é isso? Não é o que muitos crentes fazem hoje. Deus, eu sou teu servo, eu sou teu filho, não aceito isso, eu quero assim. Está totalmente errado. Não é isso. Reivindicar significa você olhar para uma pessoa enferma, por exemplo, e dizer, eu exijo em nome de Jesus que ele seja curado agora. Ele é curado. Jesus disse, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu exijo que você saia dele, demônio. E ele tem que sair. É isso que está a exigência, o exigir, porque você está exigindo que haja uma mudança no nome de Jesus. Não é você exigir de Deus ou exigir de Jesus, mas exigir que algo aconteça em nome de Jesus. Tem crente ainda pedindo para Jesus descer e vir expulsar demônio no lugar dele. Outros pedem para o Espírito Santo expulsar demônio, e sendo que Jesus mandou que ele fizesse o trabalho. Jesus quer que ele exija isso. Quer que ele exija isso no nome dele. Ele disse, aí eu faço, para que o Pai seja glorificado. Porque ele, como sumo sacerdote, ele intercede por nós à direita do Pai, e nós, como sacerdote, ministramos aqui embaixo, porque estamos no lugar santo em Cristo Jesus. E Jesus está no Santo dos Santos, à direita do Pai. Vamos continuando.
Muito bem. Ele precisa lavar-se para renunciar tudo que ele é. Senão não entra no lugar santo. Ele tem que renunciar. Jesus disse, se não renunciar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Aquele que não deixa pai, mãe, irmãos, esposa, filhos, campos, casa, não é assim que ele diz? Você encontra tanto crente hoje dizendo que sua casa é seu melhor bem, seu carro é seu melhor bem, seu filho, sua esposa, sua família é o melhor bem, é o que mais você vê hoje na internet. E Jesus manda ele deixar tudo, porque o maior bem é o Senhor. Então ele tem que se despojar de todos esses bens. Tem pessoas hoje que se ele perder um filho, ele deixa de ser crente. Se ele perder uma filha, deixa de ser crente. Ele blasfema de Deus. Se ele perder uma casa, um carro, ele deixa de ser crente. Se ele perder a família, a esposa ou o marido, deixa de ser crente, ele desvia. Ele vai para as drogas, ele vai beber, ele faz tudo que é coisa errada, porque tudo que ele tinha era aquilo, e não Jesus. E é comprovado aí. Por isso, na pia de bronze, ele tem que tomar uma decisão. Nagasheba Andaramai. Senão não pode ser meu discípulo, disse Jesus. E o que é um discípulo? Um discípulo, ele é um aluno, um auxiliar do seu mestre, do seu Senhor. E quando adentramos o lugar santo, nós vamos ministrar junto com o sumo sacerdote. Enquanto ele adentra o santo dos santos, nós ministramos do lado de fora. Muito bem, isso nós vamos conversar na próxima live. Nós vamos falar hoje do átrio, na próxima, se Deus quiser, do lugar santo, o que é o crente no lugar santo, e depois o que é o crente no santo dos santos, tá bem? Ótimo. Então ele tem o que mais? Outra coisa importante, a maior limpeza, ela produz fruto, senão não tem maiores frutos. Aí ele faz, depois da limpeza, ele vai entrar. A importância da pia de bronze, que nós já falamos, e a santificação do crente na terra. E depois, a palavra que é a própria pia de bronze, ela nos julga. Ela diz se estamos aptos ou não, se estamos prontos ou não para o trabalho, prontos ou não para ministrar, prontos ou não para obedecer, prontos ou não para levar em frente a obra do mestre. Nós abrimos a palavra e vemos se nós estamos nos encaixando ali. Por exemplo, lembra das 3 cartas pastorais? Veja o que Paulo diz a Tito. Tito, capítulo 1, verso 5 a seguir. Por esta causa te deixei em Creta, para que de cidade em cidade estabelecesse presbítero. Aquele que for assim, 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 ele vai dando a dica, como se diz. Então ele tem que estar preparado. Eu leio aquilo, não me encaixa, digo, então não sirvo para essa obra. Ele vai dizendo isso nas cartas também a Timóteo. Aí quando eu leio ali, por exemplo, acabei de citar anteriormente, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem. Aí eu me enxergo ali e digo, eu não manejo bem. Eu me enxergo ali e digo, não estou aprovado. E a própria palavra me aprova e diz se eu posso ou não entrar no lugar santo. Ok? Muito bem. Quando ele está nos átrios, ele além das tribulações, ele não tem experiência, ele precisa adquirir isso através das tribulações, das aflições. Então disse Pedro, importa que por muitas tribulações, muitas aflições, entremos no reino do céu. É necessário essas tribulações e aflições para poder entrarmos no lugar santo, senão não entramos. Querido, quando a luta vem, ou você ora ou você ora. Quando a luta vem, ou você entra no lugar santo ou você entra. Nem que você não queira, você é obrigado a se jogar nos pés de Jesus e dizer, tem misericórdia de mim. Quando a luta vem, você aprende a ser dependente do Senhor. E depois que você aprende a ser dependente, agora você pode ministrar no lugar santo. Ok? Ótimo. Então vamos agora fazer uma recapitulação para encontrarmos, saber onde você está. No lugar, no átrio ou no local do pátio, você só tem as 2 peças, você não viu ainda a menorá, você tem uma luz natural, recapitulando como você ouviu, e outra coisa que nós falamos na live anterior. No pátio, vamos ver o que tinha lá. Nós falamos, hein? Lá vai. No pátio do tabernáculo,
havia 2.400 quilos de bronze. Lá não tinha prata nem ouro, era o bronze. A maior riqueza ali é bronze. Você já viu que até nas Olimpíadas, o primeiro lugar recebe medalha de ouro, o segundo lugar recebe de prata, o terceiro lugar recebe de bronze. Os metais são diferentes. Na entrada é bronze, mais para frente é prata e mais para frente é ouro. Aleluia! É isso que Deus quer de mim e de você. Não pare no pátio, pelo amor de Deus. Entra, vai até o interior do véu, como disse Paulo. Ele disse que nós penetramos até o interior do véu, como se fosse por uma âncora. Não é assim que ele cita na carta aos Hebreus? Se é que você crê que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus? Então, ele adentra até o interior do véu. E é lá que nós precisamos estar, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Muito bem, então, quem está no pátio só pode desfrutar desses 2.400 quilos de bronze e nada mais. Ele não tem mais riqueza, ele não vê a prata, ele não vê o ouro. Muitos não têm nem certeza 100% de salvação, porque só quando ele entra no lugar santo vai encontrar prata e lá dá 100% de salvação. Abaxebandaramai, porque a prata foi o preço usado pelo sangue do Senhor. É tanto que o próprio sacerdote e o Judas disseram, é preço de sangue, nem convém colocar de volta no cofre. Era preço de sangue, que era o sangue do Senhor, o preço pelo qual ele foi vendido. Muito bem, então você, se está no pátio, você ainda é bronze. Falta muita coisa ainda para entender. Aí você diz, e o fruto? Vamos já descobrir qual é o fruto. Agora eu quero que você entenda bem, preste bem atenção, para você não parar ali. Lembre-se da colocação que eu sempre cito. Jesus só levava Pedro, Tiago e João. Eles tinham escalas também. Com Pedro, Jesus tratava de um jeito, com João tratava de outro, e com Tiago de outro. E você percebeu que Tiago foi o primeiro a morrer? E depois vem a morte de Pedro? E só muito tempo, quase 30 anos depois, é que veio a morte de João? Meu Deus, não dá para entender alguma coisa aí? Agora entenda também por que Jesus, quando chega na noite em que ia ser preso, ele para no Monte das Oliveiras, deixa todos os discípulos aqui e diz, ficai aqui, que eu vou mais além orar. A distância de um tiro de pedra, né? Mais além orar. E deixa eles ali. Quando ele segue, ele chama ainda em seguida Pedro, Tiago e João. Só leva os três. E pega esses três, que simboliza também as três partes, e deixa mais adiante. Aí ele diz, agora vocês fiquem aqui, que eu vou ainda mais adiante, que era o terceiro estágio. Então os primeiros ficaram no pátio. Os três ficaram no lugar santo. Jesus disse só para os três, vocês fiquem aqui e orem, vigiai e orai. Aí Jesus vai para o Santo dos Santos, aleluia, e vai orar ao Pai. E ali ele se apresenta diante do propiciatório com seu próprio suor em grandes gotas de sangue. É o que diz a palavra de Deus. Ele volta até os três somente, não vai aos outros. Vai até os três e diz, vocês não vigiaram comigo nem uma hora? Aí ele volta, não é? Vigiai e orai. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Por que ele não foi lá no pátio? Porque o pátio é de menino. Ele só foi nesses três. Depois ele volta a orar novamente. Ele volta a segunda vez e cobra isso deles novamente. E eles estavam dormindo. Por quê? Porque no lugar santo é lugar de auxiliar o sumo sacerdote. Os meninos lá eram levitas. Não precisava entrar ali para trabalhar. Mas Jesus precisava dos auxiliares. Me ajude em oração, vamos orar, e dizia. Agora ele volta outra vez para ministrar no lugar deles, totalmente separadinho. Então, o que nós entendemos com isso? Que no pátio, o menino dá fruto limitado,
pensa limitado, conhecimento limitado, espiritualidade limitada, tudo é limitado para o menino, porque ali trabalhavam os levitas somente. Levita tinha suas roupas de levita, não podia usar roupa de sacerdote e nem de sumo sacerdote. Eles eram levitas. Eles não podiam pegar nem certas peças do tabernáculo. Nagaxé Bandaramai. Eu creio que você está entendendo isso. Tem coisas que você não pode nem pôr a mão ainda. Lembra quando Uzá pôs a mão na arca? Foi o suficiente para Deus matá-lo. Tem coisas que não se pode pôr as mãos. Tem oferta que só o sacerdote pode pôr as mãos. Tem lugares que era feito, cada oferta era diferente da outra. A maior parte das ofertas eram queimadas ali no altar dos holocaustos. Mas a oferta pelo pecado tinha que ser morto o animal lá fora de Jerusalém, que aponta para Jesus que morreu pelos nossos pecados fora de Jerusalém. Eu citei isso na live anterior. Agora preste atenção. Ele está agora de posse desses 2.400 quilos de bronze, fora o sangue que é derramado em volta desse altar todos os dias, toda hora, a cada instante que sacrificava o animal, derramava o sangue em volta, ali até cheirava o cheiro de sangue. Para você ter uma ideia, até o pó que tinha ali em volta era usado também em certos sacrifícios, como o caso da mulher que estava sendo, vamos dizer assim, vítima de alguma acusação de que ela havia adulterado. O espírito de ciúme vinha sobre o seu marido, então ela era acusada de adulterar. E aí pegava-se o pó da serragem, pegava também o pó da novilha vermelha e juntava com aquela areia que estava ali no pátio e jogava dentro daquela água para aquela mulher beber. Se ela houvesse adulterado e estivesse mentindo, ela ia afinar as coxas e a barriga ia crescer, inchar e ela ia morrer. Senão, as águas não fariam nenhum efeito. Mas por que aquelas areias também dali? Porque o pátio tem algo muito importante. É melhor estar nos átrios do nosso Deus do que, é o que disse Davi, é preferível um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outra parte. Entenda que os átrios é importante, mas o mais importante é você passar para o lugar santo e o santo dos santos. Agora vamos entender mais uma coisa, viu? Nos 3 estágios. Primeiro, de Jesus. Segundo, Pedro, Tiago e João, que nós já aprendemos. Vamos agora para o mais importante, terceiro de todos eles, tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo 13, o versículo 23 a seguir, ele diz o seguinte, que Jesus, contando a parábola, lembra, do semeador, ele só conta para esses dois aqui, que é Mateus e Marcos. Ele cita as parábolas, tá, do semeador. Nessas parábolas, Jesus faz uma revelação daqui do tabernáculo. E ele diz o quê? Que aqui caiu em boa terra, ela deu fruto, tá bom? Ela deu fruto. Mateus, ele dá decrescente. Ele diz que uns deu 100, outros deu 60 e outros deu o quê? 30. 100, 60 e 30. Entenda que isso é uma profunda revelação de Deus. Em ordem decrescente, igual Deus apresentou o tabernáculo. Ele começa pela Arca da Aliança. Ele começa pelo propiciatório. Aí vai até o altar do holocausto. Ele começa de dentro para fora, como eu venho explicando. Então, Mateus começa dizendo que aqui cai em boa terra, um deu 100, outro deu 60 e outro deu 30. Aí ele diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Porque ele estava mostrando uma revelação do que era o tabernáculo. Então, se você está no Santo dos Santos, você dá 100% de fruto. Se você está no espaço do lugar santo, apenas 60%. Mas se você está no átrio ou no pátio, você só dá 30%. E olha o que Marcos diz. Marcos dá em ordem crescente. Ele diz, uns deu 30, outros deu 60 e outros deu 100. Aí ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coisa tremenda para nós nessa noite.
Querido, entenda uma coisa, o menino, ele dá apenas 30%, 30 por 1. Por isso muitos crentes não dão fruto, porque o fruto dele é apenas limitado, é apenas 30%. Mas se ele entrar no lugar santo, ele vai dar 60%. Nós vamos falar disso amanhã, se Deus quiser. Perdão, amanhã não, na próxima quarta-feira, tá bom? Na próxima quarta-feira. Então, lá vai. Se ele entrar no lugar santo, ele vai dar 60%. Ele vai dar o dobro de alguém que dá fruto nos átrios. Então, se ele for para o Santo dos Santos, ele vai dar 100%. Olha que o aumento é gradual, é muito grande. De 30 para 60 dobra. Mas de 60 para 100, ele já dá o quê? Mais que dobro. Ele vem com 40% a mais. Porque é lá que está o principal fruto do Espírito. Se Deus quiser, falaremos disso a próxima quarta-feira e no outro sábado, onde estaremos encerrando onde está o cristão. Aí eu fico com a pergunta, em qual desses lugares você está? Qual é o fruto que nós estamos dando hoje? Eu quero que você guarde para a sua meditação, não responda para mim, responda para você mesmo e para o Senhor. Em que lugar você está do tabernáculo? Você dá 30%? Ou você não dá nenhum? Então você está fora do tabernáculo. Mas se você estiver pelo menos no átrio, você vai dar 30%. Se você estiver no lugar santo, já dá 60%. E se você estiver no Santo dos Santos, você está dando 100%. Isso é importantíssimo. Aprenda isso. É muito importante. Então veja em que lugar você está do tabernáculo. Qual é o fruto que você está dando? Qual é a tua posição no corpo de Cristo? Qual é a tua frutificação? Nós vamos aprender o que é esse fruto também, ainda na próxima live. E na outra também, se Deus quiser. E a quantidade também. E o tipo de frutificação. Ok? Amém? Então, nós vamos ficar por aqui, nesta live, tá bom? Para que você entenda melhor. E na próxima live estaremos falando do lugar santo, da quantidade de 60, das peças que estão lá e o que o crente já agora conhece e por isso pode dar 60%. Ele conhece duas peças que já passou por ela, ele sabe o que é a salvação, ele sabe o que é a santificação e agora ele vai adentrar para o lugar de desfrutar do Espírito, do menorá, dos pães da proposição e do altar dos perfumes. Ele agora intercede pelos demais. Ok? Falaremos disso, se Deus nos permitir, se Deus quiser, na próxima live, na próxima quarta-feira. Eu quero nesse momento orar por você, que está se sentindo, quem sabe, fora do tabernáculo, e quer entrar, quer chegar pelo menos no átrio. Eu quero orar por você agora. Feche aí os seus olhos nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome precioso do Teu Filho amado Jesus, eu quero te pedir, Senhor, como sumo sacerdote que Tu és à direita do Pai, que Tu agora volte o Teu olhar, volte as Tuas mãos sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, que parou na porta do tabernáculo e não conseguiu entrar. E até agora não tem dado frutos, Senhor. Ele está olhando de fora e está vendo o altar do lado de dentro dos holocaustos. Ele está vendo o trabalho dos sacerdotes e dos levitas. Ele está vendo ao longe ainda, Senhor, a pia de bronze, mas ele não conseguiu entrar, tocar nas pontas do altar, como diz a Tua palavra, e se lavar na pia de bronze. Então eu te peço, Senhor, coloca as Tuas mãos sobre ele e sobre ela agora, para que ele sinta e perceba que não tem dado fruto suficiente. E a Tua palavra nos diz claramente, não fois vós que escolheste a mim, eu vos escolhi a vós, para que vades e dei fruto. Senhor, ele ainda não conseguiu dar 30, e nem 60, e nem 100. Mas eu quero te pedir, Senhor,
toca nele agora, como sumo sacerdote. Toca nele agora e o abençoa de forma tal que ele sinta o desejo, o prazer, que ele sinta a capacidade de começar a frutificar, o desejo da santificação, de adentrar ao Santo dos Santos, de adentrar ao lugar santo e começar a ministrar para poder chegar até o propiciatório. Pai querido, eu te peço isto por ele nesse momento. Toca agora, para que ele sinta o toque das tuas mãos, para que ele sinta o teu convite dizendo, dá fruto. Eu te chamei para frutificar, para que vades e dê fruto. Toca nele agora, querido Senhor. Eu te peço isto por ele e por ela, e te agradeço em nome de Jesus. Receba agora autoridade, receba unção para frutificar em nome de Jesus Cristo. Eu ministro a você agora, nesse momento, receba a unção para frutificar 30% e dar 30 mais que você, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.